Muito bem, shalom para todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependente do horário que você estiver nos assistindo. Que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach Ben Davi. Vamos dar início ao nosso pequeno shiur, pequeno estudo de hoje sobre Yosef ben Yaakov, José filho de Jacó. A temática de hoje é bem interessante. José dançava na prisão. Isso aqui é muito épico, pois como pode um indivíduo em estado de prisão dançando na prisão? Yosef Hatzadik preso dançando na prisão. Lembrando que Yosef, José, é o arquétipo de Mashiach. Yosef é o arquétipo de Mashiach. Vamos ler aqui em Sefer Bereshit, no Perek 39, que faz parte da Parashá Vayeshev e continuou a viver. Baruch Hashem por isso. E continuou a viver. Olha só, o Perek 39 e o Passuk 20. O Passuk 20. Você está disposto a dançar na prisão? Isso não é para qualquer um, isso é para quem só tem simha, alegria, emuná, bitahon, confiança em Deus. É claro, eu não estou me colocando aqui como um tzadik, um justo, eu passo problemas internos também. Eu sei o que é estar triste, eu sei o que é chorar, mas ao mesmo tempo que eu passo para vocês esse estudo, eu também absorvo tudo aquilo que eu estou falando. Estão me entendendo? Eu não quero me passar aqui como um tzadik, como uma pessoa que não passa problemas, como muitos hipócritas fazem por aí em vídeos sensacionalistas. Me refiro ao nicho evangélico. Estão sempre fazendo vídeos de motivação, vai dar tudo certo, como se eles não passassem problema nenhum. Mas como diz os nossos rabinos, o Rabi Elier, ele sempre dizia, Ganzu letová, isso também é para o bem. Ganzu letová, isso também é para o bem, ou seja, a doença, as enfermidades, a falta de dinheiro, a tristeza, ou seja, qualquer coisa que venha fazer você talvez ficar triste, isso é Ganzu letová, isso é para o bem, isso é para o seu bem. Talvez o Eterno, ele quer fazer algo na tua vida, através deste problema que você esteja enfrentando, dessa situação que você esteja enfrentando. Ganzu letová, isso também é para o bem. Eliel, ele foi o avô do Ramban Gamaliel, que foi um grande rabino, e inclusive ele foi rabino de Shaul Hashalim, do apóstolo Paulo. Então vamos ler o Passuk 20 do Perek 39, em Sefer Bereshit 39:20 diz assim: e o Senhor de Yosef, peraí, minha Bíblia é isso mesmo. O Senhor de Yosef pegou e pôs na prisão, no local onde eram mantidos os prisioneiros do rei. E ele ficou preso ali. Olha só, o Passuk 21. No entanto, Adonai estava com Yosef, mostrando-lhe a sua chesed e a sua graça, e obtendo favor para ele aos olhos do encarregado da prisão. O encarregado da prisão fez de Yosef o supervisor de todos os prisioneiros, e ele foi encarregado de tudo que os presos faziam ali. O encarregado da prisão não verificava nada
do que Yosef realizava, pois Adonai estava com ele. E tudo que ele realizava, Adonai fazia prosperar. Baruch Hashem por isso. Gazul Letová, tudo isso é para o bem. Sabemos que Yosef Hatzadik foi preso injustamente por causa da esposa de Potifar. Não vamos falar aqui toda a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele sonhou, teve sonhos, ele herdou a sabedoria do seu pai Yaakov, ele foi aluno do seu pai Yaakov, um aluno em um Talmid, um discípulo. Ele estudou 14 anos na Yeshivá do filho de Noa. Os nossos rabinos dizem que Yaakov ensinava a Torá para Yaakov e ele estudou durante 14 anos na Yeshivá do filho de Noa, que é Noé, porque Yaakov, ele viu em uma nevoá, em uma profecia, que o seu filho ele ia trazer uma quidushá enorme para a sua descendência, e não só para a sua descendência, mas também o início da nação de Israel. E tudo começou quando ele foi vendido pelos seus irmãos, pela Quiná. Quiná no hebraico é inveja. Os irmãos de José tiveram inveja dele, mas na verdade os nossos sábios dizem que não era bem assim uma inveja. Até porque os irmãos de Yosef, eles tinham muita quidushá, tinha santidade. Os nossos sábios dizem que a Shekhinah pairava sobre a vida dos irmãos de Yosef, pois eles também tinham zerut, tinham mérito. Lembrando que Yosef é o arquétipo de Yeshua, ele é a tipologia de Yeshua. Assim como Yosef, ele foi para o Egito, para Galut, ele foi preso, e ele se revelou para seus irmãos, quando seus irmãos desceram para o Egito. José estava ali disfarçado, ou seja, anos se passaram, e José estava com uma indumentária egípcia. Só que quando ele vai se revelar para seus irmãos, ele vai dizer o seguinte: Ani Yosef, eu sou Yosef. Então os nossos sábios dizem que assim também Mashiach, ele vai se apresentar para os judeus, a quem os rejeitaram. Quando os judeus estiverem em aperto, Mashiach vai voltar e os Yerudim vão dizer, vão clamar por Hashem, por causa do exílio. E Mashiach vai dizer, Ani Mashiach, Ani Yeshua, eu sou Mashiach. E a libertação vai começar por aí. Mas vamos falar sobre José dançava na prisão. Não quero alongar muito esse vídeo, pois eu estou usando um aplicativo. Esse aplicativo parece que ele só dura 30 minutos o vídeo. Ontem eu gravei e o vídeo caiu quando chegou nos 30 minutos. José dançava na prisão. Você está disposto a dançar numa prisão física, mental, espiritual? Você tem Simha, que é alegria, Bitahon, confiança, Emuná, fé, para fazer como Yosef fez. Dançar na prisão, foi preso por injusta causa, por uma coisa que ele não cometeu. Ele foi caluniado injustamente pela mulher de Potifar, e o seu dono o levou para a prisão. Mas mesmo na prisão, a Torá diz que Hakadosh Baruch Hu estava com o Yosef. E eu quero trazer uma narrativa dentro do Midrash, que Yosef, em condições de carceragem, ele dançava na prisão. Ele vivia sempre alegre, sempre em harmonia, sempre com Simha. Acordava preso, mas olha, a sua mente, o seu intelecto estava livre. Lembrando que a pior prisão
é aqui, ó, é a prisão mental. O Yetzer Hara, que é a inclinação do mal, ele quer sempre manter a nossa mente presa nos problemas da vida, nas circunstâncias da vida, dizendo sempre para você, você não vai conseguir, você não vai ser feliz, você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai ser um tzadik, você não vai ser uma tzadiká, você vai ficar assim, vai ficar assado. É isso que o Yetzer Hara faz. Temos uma luta constante dentro de nós, entre o Yetzer Hara e o Yetzer Tov. O Yetzer Tov diz, tenha emuná, tenha fé, tenha bitahon, tenha confiança. O Yetzer Hara fica sempre nos colocando para baixo. Mas se você colocar a tua emuná em ação e sua bitahon em ação, você vai conseguir passar pelos testes que a vida nos coloca. Ok? Lembrando para você que eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho meus problemas internos, eu choro, eu fico alegre, eu sinto dor, eu fico doente, eu sinto tristeza às vezes. Não estou me passando aqui como um santo, não é pelo motivo de eu estar usando um chapéu de judeu, que eu sou melhor que você. Estou usando porque eu gosto de usar. Não estou usando por causa de uma liturgia, estou usando porque eu acho legal, mas lembrando que eu sou ser humano, carne e osso, que nem você. Mas vamos começar o nosso shiur de hoje falando sobre esse grande tzadik. Agora, olha só, os nossos sábios dizem que os irmãos de Yosef, na verdade, não tinham inveja de Yosef. Kiná quer dizer inveja. Os nossos sábios dizem que a Sheriná habitava sobre os irmãos de Yosef, inclusive quando eles fizeram um Beit Din, ou seja, fizeram uma corte, uma reunião celestial, sobre a questão de Yosef. Por quê? Os nossos sábios dizem que Yosef, ele era tão elevado espiritualmente, ele tinha tanta Torá, tanta sabedoria, tanta Kiddushá, espiritualidade, que os irmãos de Yosef achavam que ele talvez tinha as características do seu tio Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, os irmãos de José ficavam se perguntando, olha, Yosef gosta muito de se mostrar, ele tem sonhos, ele ganhou túnica, ele estudou na Yeshiva. Lembrando que a túnica que ele ganhou não foi porque ele era um filho bonito, não foi porque ele era um filho que o mais queridinho do papai, não. A túnica de várias cores que Yosef ganhou, ele ganhou por mérito de estudar Torá e praticar Torá. E profeticamente falando, Yaakov, pai de Jacó, ele teve uma nevoá, uma profecia de que Yosef, através dele, dali nasceria a nação de Israel. E Israel iria crescer, dominar, como Israel é hoje, Baruch Hashem, por isso. E com a ajuda de Deus, Bezat Hashem, vamos falar sobre isso. Lembrando que tudo é para o bem. Ganzu Letová, isso também é para o bem. Tudo é para o bem. Se você está doente, tudo é para o bem, Baruch Hashem. Nunca reclame. O Rabi Elier, ele falou, Ganzu Letová, tudo é para o bem. Então não tem motivo de nós ficarmos presos nos nossos pensamentos, encarcerados nos nossos problemas, pois isso acontece, isso faz parte. E vamos começar por aqui. Eu vou usar o Midrash para falar sobre José, que dançava na prisão. Ou seja, os irmãos de José achavam que ele tinha... ele era o arquétipo, né, de Esaú, ou seja, ele talvez traria um grande problema para sua família, assim como Esaú trouxe um grande problema para sua família, que os nossos sábios dizem que Esaú era tão perverso que nem no luto, nem no Shivá, no luto de Avraham Avino, Esaú ele respeitou. Mas Yosef era diferente. Só que os irmãos de Yosef, eles não tinham assim uma da'at, uma compreensão para
para saber que Yosef era um tzadik. José dançava na prisão, vamos falar sobre isso. Yosef, o tzadik, dançava na prisão. Olha só, qualquer pessoa que esteja enfrentando um teste tão difícil de fé pode se assegurar de que tem consigo a emuná, ou seja, a fé, a força interior para aceitar a situação com ahavá, com amor. E provavelmente todo problema trará resultados benéficos. No final, José ele foi preso, como eu li aqui no Passuca, devido às acusações forjadas da mulher de Potifar, como lemos em Bereshit 39. Mesmo assim, ele aceitou a sua condição com simhá, com alegria, ou seja, eu vou aceitar, eu quero passar por esse teste. Até porque Yosef ele tinha nas suas artérias o sangue de Avraham Avino, sangue de Yaakov. Yosef ele conseguiu resistir todos os testes do Egito. Todos. Ele manteve sua Kiddushá, sua emuná em Hakadosh Baruch Hu. Por quê? Ele passou 14 anos estudando. E nesses 14 anos, ele conseguiu moldar suas midot, ou seja, traços de caráter. Quando nós estudamos Torá, praticamos Torá, praticamos Hesed, Tzedaká, nós estamos mudando os nossos traços de caráter, os nossos traços de midot. Conta o Midrash em Shinzoni Vaishev que José era um saltitante, ou seja, ele estava acostumado a cantar, a dançar, dia a dia, todos os dias na prisão. O Midrash relata que todos os dias Yosef acordava, eu quero dançar hoje para Hashem. E ele dançava, eu não vou dançar aqui porque eu morro de vergonha de dançar. Também sou todo extrapolado, desajeitado para dançar, né? Mas Yosef, quando ele acordava, os presos ali dormindo, triste, mais um dia, os céus, vida, mais um dia na prisão, só murmuração. E Yosef acordava, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, bendito é o nome do Criador, estou aqui, estou com simhá, estou com alegria. Os presos não entendiam nada. Ele era um saltitante. O Midrash diz que ele estava acostumado a cantar e a dançar. Ele cantava, eu não sei qual música que ele cantava, mas ele cantava na prisão. Isso aqui é muito forte. Como ele podia agir assim, sendo um solitário, preso, hebreu, em uma cruel prisão egípcia? Ele simplesmente confiava em Hashem, diz nossos sábios. Acreditava que tudo acontecia para o bem. Ganzu letová, tudo acontecia para o bem. Ele simplesmente confiava em Hashem. Ele acreditava que tudo que acontecia era para levar ele a níveis espirituais mais altos. Ele literalmente fazia o que queria, na hora o que queria, ou seja, eu vou cantar agora, cantava, vou dançar, vou me alegrar, se alegrava, do nada. Mesmo passando por uma sentença, ele estava ali dançando, acreditando, porque ele confiava em Hashem. No minuto que sua sentença celestial determinou, ele praticamente saiu correndo da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, o maior poder do mundo naquela época, da noite para o dia. Ou seja, meu querido irmão, meu querido Ravera, amigo, amiga, o que talvez esteja acontecendo na sua vida hoje, tudo é para o bem. Os nossos sábios dizem que de uma hora para outra,
Deus ele mudou a sorte de Yosef do dia para a noite, ou da noite para o dia. O que esteja acontecendo na sua vida, dance na prisão. Ou seja, você talvez possa se achar preso, mas você não está. Mas dance, se alegre, cante, busque a Hashem, cante louvores a Hashem. Vamos continuar aqui porque o vídeo pode parar. Olha só. Vamos supor que se José tivesse, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse emuná, e vagasse pela cela, na cadeia, com a cara azeda de maracujá seco, com cara de tangerina seca, com cara de repolho, reclamando da sua vida. Ah, porque eu tô aqui? Deus não está comigo, Hashem não está comigo. Passei 14 anos estudando na Yeshiva de Ben Noah e agora estou aqui preso. A presença divina de Hashem se afastaria na hora de Yosef. Os nossos sábios dizem que a presença de Hashem se afasta em ambientes tristes, depressivos. A presença de Hakadosh Baruch Hu se afasta em ambientes depressivos, triste. Busque emuná em Hashem, busque fé em Hashem, cante para Hashem, louve para Hashem, busque a Hashem, atraia a presença divina de Hashem, saia dessa situação. Eu estou falando isso, pois eu passo por isso também, e é por isso que eu estou falando aqui. Não estou falando só para você, eu estou falando isso para mim também, porque eu sou o primeiro a receber essa porção. Eu, Alberto Yaakov, tenho que entender que essa situação que eu estou passando é para o bem, é para o meu bem. Então eu tenho que estar sempre estudando Torá, focado, acordar alegre, com Simhá, com emuná, com bitarrão, com confiança. Você que está me ouvindo agora, coloque sua confiança em Hashem, pois os nossos sábios dizem que a presença de Hashem se afasta em ambientes depressivos. Porque muitas pessoas são depressivas, porque elas estão presas aqui, ó, na mente. Os problemas estão presos na mente. Amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. E Yeshua falou: não andeis ansiosos pela vida. Vamos continuar aqui. E Yosef, ele poderia ter apodrecido na cadeia por anos e anos e anos e anos, nem ousado a sonhar com liberdade, muito menos com o sonho de ser o vice-rei do Egito. Se ele não tivesse emuná, ele teria sofrido até uma morte em vida. Mas ele não, ele foi buscar bitarrão, emuná. Ele cantava: Baruch Hashem, eu estou preso na cadeia, mas Baruch Hashem. Os nossos sábios dizem que muitos de Sadiquim, incluído o Rebbe Shenuel Zalman Deliade, o Rebbe de Israel, o Ruzrim, o Rebbe Natan de Breslav e o Rabino Haim Ben Atar passaram um tempo na prisão, todos devido a falsas acusações. Mas eles aproveitaram a situação difícil para dedicar todo o tempo e energia em tefilá, ao estudo da Torá e ao serviço de Hashem. Eu estou indo rápido aqui, pois esse vídeo pode parar daqui a 5 minutos. Muitos até escreveram obras clássicas da Torá e pensamentos religiosos atrás das grades, ou seja, esses rabinos que eu acabei de citar aqui, em condições de presos, mesmo sendo inocentes, na prisão, eles escreveram os melhores sefer Torá, os melhores livros de inspiração, os melhores pensamentos, porque eles ocuparam sua mente. Agora, para mim terminar aqui, olha só, vamos falar aqui da história do Rabino Shaulu e de Sila. Em Atos capítulo 16, a Brit Hadashah diz que Paulo e Silas, Shaulu e Silá, foram presos.
eles foram presos porque estavam pregando Torá em Roma. Tu quer ser preso em Roma? Prega a Torá. Prega a Torá, tu vai ser preso em Roma. Os romanos disseram, olha, estão ensinando aqui Torá, uma tal de Torá aí, que não é o nosso costume ouvir esse negócio de Torá. Olha só, o capítulo 16 e o Passuk 23, na língua arcaica judaica, diz assim: e tendo infligido Clop sobre estes homens judeus, eles, ou seja, julgamento, né? Eles jogaram o Ravi Shaul e Sila no Beit-ha-Sorá, ou seja, na prisão, dando ordem ao Sorré, ao guarda, para guardá-lo com segurança. E o Sorré, tendo recebido tal ordem, jogou-os no Beit-ha-Sorá, ou seja, no interior da prisão, e prendeu seus pés no tronco. O Passuk 25, e sobre Hatzot de Lailá, Ravi Shaul e Sila estavam fazendo tefilá e cantando Nigum para Hashem, e os presos os escutaram. Sabe quem era Shaul Hashalim? Sabe quem era o apóstolo Paulo? Era discípulo de Rabban Gamaliel. Esse cara aqui, ele foi um gadol de Tzadik. Paulo e Silas presos na prisão. Aí Paulo falou assim, vamos cantar para Hashem, vamos louvar para Hashem, vamos fazer Nigum para Hashem, vamos louvar. E os outros presos escutaram. Vamos cantar? Vamos fazer tefilá? Vamos adorar? Parece que Paulo se lembrou de Yosef aqui. Parece que Shaul Hashalim se lembrou de Yosef. Vamos fazer que nem Yosef, estamos presos, mas vamos sonhar. Estamos presos, mas vamos sonhar. Essa prisão não é eterna, então vamos fazer tefilá, vamos fazer nigum, vamos cantar para Hashem. E os outros presos escutaram. E o Passuk 26, de repente houve um terremoto, de modo que o Beit Hazorá, ou seja, a prisão, foi abalada e seus alicerces imediatamente foram abertos. E todos os delatot, ou seja, portas de todos os presos e correntes foram soltos. E no final tu sabe a história, né? Que Shaul Hashalim foi solto, o carcereiro queria tirar sua própria vida, enfim, e ali o carcereiro fez teshuvá, passou por um batismo e passou por um mikve, e ele e sua casa aceitaram Hashem. Olha só o que diz o Passuk 31, diz assim: crê no Senhor, que será salvo você e a tua casa. E eles foram batizados. Mas encerrando aqui, não importa qual insuportável uma situação que talvez você possa passar. A pessoa pode se consolar em saber que sua vida está nas mãos de Hashem, está nas mãos de Deus. E sobre seus cuidados especiais. Se José e os tzadikim mencionados aqui, que eu citei aqui, aceitaram a prisão com alegria, apesar de terem sido falsamente acusados e condenados, uma pessoa menos justa deve certamente fazer o mesmo. O preso deve lembrar que a cadeia frequentemente é um substituto para uma punição ou para uma atribulação muito severa. Portanto, ele deveria agradecer a Hashem por estar na prisão. É como eu falei aqui no início desse shiur aqui, Ganzu Letová, tudo é para o bem. Dance, cante, se alegre, tenha sinhá, abra a janela do seu quarto, da sala de manhã, deixa a luz raiar, pega um Sefer Torá, pega o Sidur, ouça músicas hebraicas, ouça louvores para elevar a tua alma e você será abençoado. Hazak, Hazak, Benit, Hazek, que o Eterno abençoe a todos vocês.